No resumo de 12 regras para a vida, o autor Jordan Peterson ensina como viver focado em um propósito maior, a fim de solucionar problemas da vida moderna. Marcamos este texto para você. O psicólogo Jordan Peterson acredita que é preciso viver a vida com significado. Em súmula, o autor oferece ao leitor de 12 regras para a vida uma espécie de roteiro com 12 princípios práticos para uma vida mais profunda e, verdadeiramente, significativa. O livro possui uma abordagem simples, porém, perspicaz. Que por sua vez, com base em mitos e histórias do mundo antigo, o autor revela caminhos fundamentais a serem seguidos para nos livrar de aflições da vida moderna. O livro 12 Regras para a Vida iniciou-se em um programa de perguntas e respostas de um site chamado Quora. No programa, o autor tinha uma lista de regras de Peterson, que citava aspectos como: seja agradecido, apesar do sofrimento, não faça coisas que você odeia, não esconda as coisas na neblina, entre outros. Obviamente que, os leitores do site adoraram a ideia, que por consequência, deu origem ao livro. A lista foi visualizada por mais de 120 mil pessoas. Peterson acredita que a vida precisa ser vivida com profundidade e significado. Para ele, esse significado está representado em grandes histórias do passado. Portanto, sua narrativa tem como base contos da mitologia e metáforas antigas. No resumo de 12 regras da vida, um antídoto para o caos, fica claro que Peterson aborda aspectos políticos, religiosos, antropológicos e psicológicos, para construir uma história envolvente e emocionante, a fim de nos motivar para irmos em busca do nosso verdadeiro propósito. Com o propósito de tornar a vida mais bela, mais fácil e menos infeliz, Peterson descreve suas 12 regras para a vida, da seguinte forma. Primeira regra: fique ereto em pé, com os ombros para trás. A neuroquímica determina como reagimos, psicologicamente e até fisicamente, diante das circunstâncias da vida. A saber que, os recursos do mundo são limitados, existe um conflito intrínseco entre todas as espécies do planeta. Em função disso, todos os animais do mundo desenvolveram mecanismos para solucionarem conflitos, a fim de que nenhuma parte do problema seja prejudicada. Nesse ato, Peterson denomina essa ação de competição de menor escala, visto que nenhum indivíduo será levado à morte. Entre os seres humanos, essa competição está em todos os lugares, como por exemplo, no esporte, nos negócios, etc. Os resultados dessas competições são chamados de hierarquia de dominância. Em resumo, Peterson afirma que é preciso agir como vencedor, pois, isso afetará de maneira positiva os circuitos cerebrais. Para ele, nossa postura física, mental e espiritual influencia todos os resultados de curto, médio e longo prazo. Portanto, ao manter as costas eretas e os ombros para trás, já estaremos na posição de vencedor. Segunda regra: trate você mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. Jordan constata uma triste realidade: atualmente, as pessoas cuidam mais de suas posses do que de si mesmas. Pensando nisso, ele nos convida a imaginar como seria nossa vida se cedêssemos aos impulsos negativos. Ou seja, se os sentimentos ruins tomassem conta de nós. Um bom exemplo diz respeito ao sentimento de ódio. Em um momento de explosão, o que isso poderia nos causar? Para Jordan, ao pensar sobre isso podemos ter uma visão personalizada do que seria o conceito de céu e inferno. Sendo assim, ao cuidar de si mesmo você faz as pazes com sua alma e corpo, rendendo-se a uma vida mais plena e satisfatória. Terceira regra: faça amizade com pessoas que querem o melhor para você. É muito importante saber escolher as amizades certas. Isso significa que é preciso eliminar pessoas tóxicas da sua vida, do contrário, ficará difícil ir de encontro com o seu verdadeiro propósito. Afinal, ao alimentar amizades ruins, você deixa de ser autorresponsável e passa a se desvalorizar, o que por sua vez, vai contra a 2 regra. Quarta regra: compare você com quem você era ontem e não com outra pessoa hoje. Não ignore e nem se oponha à sua própria natureza. Lutar contra o que você é pode limitar suas realizações e conquistas. É preciso encarar suas fragilidades e fraquezas, a fim de buscar melhorias e soluções para se tornar uma pessoa melhor. Quinta regra: não permita que seus filhos tenham qualquer atitude que faça você não gostar deles. Segundo Peterson,
o papel de um pai e de uma mãe é ensinar aos filhos os principais aspectos que moldam o comportamento dos seres humanos. Portanto, é preciso educar as crianças para que sejam agradáveis para o meio social. Sexta regra: organize a sua casa perfeitamente antes de criticar o mundo. Arrumar a casa significa olhar para si mesmo, antes de reclamar do mundo. Ninguém consegue mudar o mundo antes de mudar a si mesmo. O primeiro passo para colocar em ordem sua casa é parar de fazer aquilo que você sabe que faz de errado. Sétima regra: persiga aquilo que tem significado e não aquilo que seja mais prático. Jordan Peterson afirma que a diferença entre uma pessoa mal-sucedida e uma bem-sucedida é que a bem-sucedida é capaz de sacrificar o presente em busca de um futuro melhor. Pense sobre o que realmente importa para você e faça disso uma prioridade. Oitava regra: fale a verdade ou pelo menos não minta. De acordo com Jordan, pequenas mentiras foram capazes de gerar enormes assassinos, tanto que ele cita Hitler e Stalin como exemplos. De acordo com o autor, a cada mentira que contamos ficamos mais fracos como pessoa. Portanto, defina seu objetivo e seja totalmente honesto com ele. Nona regra: alguém que você está ouvindo talvez saiba algo que você não sabe. Pensamento correto e escuta ativa estão intimamente relacionados. O quanto você sabe escutar outra pessoa? Para Jordan Peterson, o melhor tipo de conversa é descrita como uma meditação compartilhada, onde o diálogo ocorre de forma que todas as partes envolvidas não envolvam o ego para que possam explorar novos territórios. Décima regra: seja preciso quando você se expressa. O autor explora uma questão muito relevante, onde diz que quando uma de nossas maiores certezas se desfaz, o caos se manifesta em nós. E, a partir disso, o cérebro começa a questionar nossas antigas certezas, o que por sua vez, nos amedronta. Sendo assim, ele sugere que ao sermos precisos em tudo aquilo que dizemos, conseguimos enfrentar o caos que nos assola. Em outras palavras, é preciso agir conforme aquilo que dizemos. 11ª regra: não impeça crianças de andar de skate. Para Peterson, toda criança só é capaz de se desenvolver com plenitude e de modo saudável, se estiver exposto ao perigo. 12ª regra: faça carinho num gato que você encontrar na rua. Por fim, Jordan acredita que ao acariciar um gato, conseguimos enxergar as coisas boas da vida. Em resumo, quando você para o que está fazendo para fazer o bem sem esperar nada em troca, consegue exercitar a gratidão. E, através da gratidão, podemos lidar com as dificuldades da vida sem encará-las como um grande tormento. Confira outros resumos do Resumindo e descubra novos livros.